Ontem, depois que a nossa filha dormiu, eu tava conversando com meu marido sobre algumas situações do dia, sobre como a gente conduz algumas coisas e como algumas vezes a gente acaba acertando e às vezes não. E eu disse uma frase pra ele que ficou ecoando dentro de mim. Eu disse que eu não queria criar uma filha sem traumas, que eu quero que os traumas dela não sejam os meus. Porque durante muito tempo eu achei que ser uma boa mãe era descobrir a melhor forma de educar uma criança, lendo livros, assistindo palestras, consumindo conteúdo. E sim, tudo isso é importante. Ao mesmo tempo, hoje eu acredito que existe uma pergunta ainda mais importante. Quem que está respondendo a minha filha? A mulher que eu sou hoje ou a menina que um dia eu fui? Porque a verdade é que quando a gente está cansada, quando a gente está sobrecarregada, quando a criança faz exatamente aquilo que mais nos desafia, nem sempre é o adulto que responde. Muitas vezes é a nossa própria história. E foi aí que eu entendi uma coisa, que não basta eu estudar sobre a infância se eu não conheço a história da criança que um dia eu fui. Em algum momento, ela vai participar da educação da minha filha, sem que eu perceba. Só que existe uma armadilha nesse caminho. Muita gente começa a olhar para a própria história, descobre de onde veio um medo, de onde veio uma cobrança, uma necessidade de controlar tudo e pensa: ah, agora eu entendi. Mas entender não é chegar, é começar. Porque descobrir de onde veio uma ferida não faz com que ela cicatrize, só faz com que ela deixe de ficar escondida. E permanecer nesse lugar é desconfortável, porque agora você percebe o grito que antes passava despercebido. Percebe o medo por trás da sua reação. Percebe que muitas vezes aquilo não começou no seu filho, começou muito antes dele nascer. E eu tenho a impressão de que muita gente desiste exatamente aí. Não porque o autoconhecimento não funciona, mas porque sustentar a verdade sobre a nossa própria história dói. E dói muito. Mas sabe o que me encoraja a continuar? É lembrar que eu não tô fazendo isso para me tornar uma mãe perfeita. Eu tô fazendo isso para que a minha filha tenha a oportunidade de viver a história dela. E não continuar vivendo a minha, porque as dores da vida ela vai encontrar. Isso faz parte de ser humano. E eu espero, do fundo do meu coração, que essas dores sejam os encontros da vida com ela. E não feridas que atravessaram gerações e chegaram até a infância dela. Talvez educar um filho comece muito antes da próxima conversa que a gente vai ter com ele. Talvez comece na próxima conversa que a gente tiver com nós mesmos. Porque a gente não cuida do passado para mudar a infância que viveu. A gente cuida do passado para não precisar revivê-lo na infância dos nossos filhos.